Vamos tirar essa barbinha, viu? Hoje eu queria falar um pouco sobre contexto. É muito perigoso a gente ler um texto e não considerar o contexto daquilo que foi escrito. Vou dar aqui um exemplo simples para você. Você já começou a assistir uma série da Netflix e de repente você, em vez de começar no primeiro episódio, você foi para o 8º episódio e de repente um personagem estava brigando com outro personagem e você faz uma pergunta: por que é que eles estão brigando? Na verdade, para você entender, você precisaria ter começado a assistir do episódio 1. Da mesma forma, nós não podemos pegar a palavra de Deus e começar a ler versículos isolados sem ter em consideração o contexto, senão nós vamos perder o ensinamento daquilo que está escrito. Em relação à palavra, tem pelo menos 3 tipos de contexto. O contexto imediato, que é os versículos que vêm antes e depois daquilo que você está lendo, você tem que considerar isso. Segundo, o contexto remoto, é o que todo o livro fala, ou seja, o que o profeta Isaías fala no versículo 8, capítulo 8, capítulo 7, você tem que considerar aquilo que está escrito no capítulo 6, capítulo 5, para que você possa entender. E terceiro, o contexto geral, ou seja, aquilo que Jesus ensinou sobre salvação, Paulo também fala em suas cartas, Pedro também fala em suas cartas, então temos que considerar todo o contexto geral da Bíblia. Então eu queria ler aqui um texto que foi muito citado esses dias, que é Isaías capítulo 7, versículo 20, que diz assim: naquele dia rapará o Senhor como uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeças e os cabelos dos pés, e até a barba arrancará. Se nós não levarmos em consideração o contexto desse texto, nós vamos trazer um significado para esse versículo, e a gente pode falar que, através desse versículo, nós teremos que tirar a nossa barba. E sim, eu vou falar um pouquinho sobre barba nesse vídeo. Esse texto fala da época em que Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, reinava sobre Judá. E Deus enviaria sobre Judá o rei da Síria, como punição pelos maus comportamentos do povo. Dos versículos 17 ao 19, que antecedem o 20 que a gente leu, diz assim: o Senhor trará o rei da Síria sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se apartou de Judá. Naquele dia, o Senhor assobiará, convocando as moscas dos longínquos rios do Egito e as abelhas da Síria. Eles que chegarão e pousarão todas elas nos vales íngremes, nos penhascos e nas fendas da rocha, sobre todos os espinheiros e sobre todos os bebedouros. Então, quando o texto fala sobre tirar a barba como uma navalha alugada, o texto não está dizendo que nós devemos tirar a nossa barba. O texto não está dizendo que um homem não pode ter uma barba. Não, eu não posso pegar esse texto e fazer uma doutrina em cima dele. Mas o texto está dizendo que o rei da Síria virá de uma forma tão poderosa sobre Judá que ele humilhará o povo. Porque é isso que tirar a barba representa na palavra de Deus. A gente vai ler um texto aqui em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 4 ao 5. O rei dos Amonitas, Nas, havia morrido e Anum, seu filho, toma o seu lugar. Então Davi, ao escutar aquilo, manda mensageiros até lá para saudá-lo, para cumprimentá-lo, para levar os pêsames pela morte do seu pai. Mas ele escuta alguns amigos, alguns conselheiros que não deveria escutar. E, em vez de receber os mensageiros de Davi, ele faz algo completamente terrível com eles. E o versículo diz assim, versículo 4 e 5. Considerando esse argumento, Anum decidiu prender os mensageiros de Davi, mandou rapar a metade da barba de cada um, cortou a metade de seus trajes até